Olá, meu lindo e minha linda. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Lembrando que a gente vai voltar na atividade da aula anterior e fazer a correção, e você precisa acompanhar esta correção. Vamos lá, então? Primeira atividade da página 9, atividade 11. Você teria que colocar os verbos ali em cada frase daquela. Letra A, como ficou? O barato sai caro. Aí você reescreve na linha ali, começando com letra maiúscula, colocando o ponto final e caprichando na sua letrinha. Letra B, as aparências enganam. Letra C, filho de peixe, peixinho é. Então, você reescreve ali a frase, colocando o ponto final. E letra D, mentira tem perna curta. Então, assim ficou cada frase daquela ali. Agora, vamos ver como ficou a atividade 13. Você vai acompanhando aí no seu livro, certo? Atividade 13, página 9. No verso, o dito popular é invento, a palavra em destaque, que é o, indica qual daquelas três ali você assinalou. A correta seria a letra A, que o dito popular é algo conhecido para quem fala no poema. É um artigo, e é um artigo definido. Então, é uma coisa que é conhecida. O dito popular não é um dito popular. Então, por isso que é algo conhecido. E na atividade 14, você teria que ler os provérbios e responder. As palavras em destaque, que são quais? O e o os, se referem a... Então, essas palavras em destaque, que são os artigos, elas estavam se referindo a... Qual é a alternativa correta? Nomes substantivo, porque nós vimos que o artigo sempre está acompanhado do substantivo. Então, a resposta correta seria a letra A. Já na atividade 16, você teria que ir lá no texto circular onde aparecem os artigos e dizer qual é o substantivo que acompanha esses artigos. Então, neste momento, você vai prestar muita atenção, porque você vai voltar lá no texto da página 4 e eu vou aqui falando para você quais são os artigos e os substantivos que acompanham esses artigos. Por exemplo, na primeira estrofe, os provérbios. Os, artigo definido, provérbios é o substantivo que acompanha os provérbios. Depois, na segunda estrofe, o dito popular. Então, você vai sublinhar o dito popular. O é o artigo, é um artigo definido, e dito popular é o substantivo. Depois, na terceira estrofe. Na terceira estrofe, tem dois artigos. A tradição e a resposta. Acompanhe essa correção, dê uma pausa no vídeo se precisar e faça ali conforme a correção. Se você não acertou, claro. Se você fez como eu estou falando, não tem problema. Então, ali a tradição e a resposta seria o artigo e o substantivo que acompanha este artigo. Agora, na quarta estrofe, um quebra-cabeça. Tá vendo ali no final da quarta estrofe? Um quebra-cabeça por montar. Então, o artigo é o que é um artigo indefinido, e quebra-cabeça é o substantivo. Então, você vai sublinhar um quebra-cabeça. Artigo é o quebra-cabeça é o substantivo. Depois, próxima estrofe. Você pode amarrar o bode. Então, você vai sublinhar o bode. O é um artigo e bode é o substantivo. E também, nesta mesma estrofe, a vaca. Você pode ou levar a vaca para o brejo. Então, a vaca, você vai circular, e o brejo também. A
e o são os artigos, e vaca e brejo são os substantivos. Então, nesta estrofe, você vai sublinhar essas duas partes. Depois, lá na última estrofe, as paredes têm ouvidos. Então, as paredes, você vai sublinhar. As é um artigo definido, que está no plural. Paredes é o substantivo. Então, repetindo, os provérbios, o dito popular, a tradição, a resposta, um quebra-cabeça, o bode, a vaca, o brejo e as paredes. E veja agora como ficou a atividade 17, que você teria que completar os versos e preencher a cruzadinha. Número 1, mas ouvido inventado. Número 2, levar a vaca para o brejo quando dá tudo errado. Número 3, boa asa voa com qualquer vento. Número 4, não é ouvido de gente. Número 5, os provérbios andam na boca do povo. Número 6, o dito popular é invento. Número 7, não há nada tão antigo que não tenha sido novo. E número 8, o dito popular não é lido ao pé da letra, corrido. Então, depois você colocaria na cruzadinha e ficou exatamente assim. Então, se você não conseguiu fazer, você tem a oportunidade agora de fazer a correção, certo? E depois que você terminou de corrigir as atividades do livro, você vai agora para o seu caderno de língua portuguesa e vai fazer esta atividade. Vai escrever a data, deixar espaço, né? Escrever ali o título, artigos e a atividade que está escrita ali. Circule os artigos e classifique em definidos ou indefinidos. Então, terão algumas frases que você vai copiar todas no seu caderno, né? E depois que você copiar, você vai circular o artigo da frase. Pode ser que tenha mais de um. Você circula e coloca. Artigo, ele é definido ou é indefinido? Lembrando, os artigos definidos quais são? O, a ou os, as, quando estão no plural. Singular, o, a. Plural, os ou as. E os indefinidos, que a gente usa para alguma coisa que não é conhecida, que não é específica, quais são? Um ou uma, no singular, ou uns ou umas, no plural. Então, estas são as frases que você irá copiar no seu caderno. Preste bem atenção nas letras maiúsculas no início de frase e principalmente nos nomes próprios, né? Também colocando o ponto final, a vírgula sempre que necessário, sinais de pontuação. Primeira frase: João e Raquel compraram um carro. Segunda frase: por favor, me ajude a levantar a caixa. Terceira frase: as meninas e os meninos estão de parabéns. E a outra frase: quando cheguei lá, dei comida para uns cachorros. Então, você vai copiar estas 4 frases e circular o artigo e dizer se ele é definido ou indefinido. Capriche na organização do seu caderno. E, por enquanto, ficaremos por aqui. Um grande abraço e fique com Deus.